Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10. Queria refletir com vocês sobre esse texto do apóstolo Paulo, e que nós possamos a cada dia ir preparando o nosso coração para vivermos uma fé genuína em Cristo, que exalte e glorifique o nome dEle por tudo que Ele fez por nós e pelo que Ele faz por nós. Eu queria ler então a partir do verso 10, que diz assim, Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém, até aí. Eu queria refletir com vocês aqui nesta noite sobre a nossa postura diante de todas as batalhas que nós travamos durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada. Há alguns anos atrás, eu comecei a questionar muito a linguagem de guerra. Quando nós lemos a literatura do Antigo Testamento, as guerras são muito comuns. Quando você lê os textos, é um período forte de dominação. Nós sabemos que quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, foi através de guerra. Conhecemos bem a história de andar ao redor das muralhas e guerrear quando as muralhas caíram. Não só ali, mas durante toda a história do povo de Deus, sempre houve guerras. Guerras para proteger a terra, guerras para conquistar terras, guerras em nome dos deuses para mostrar quem é o Deus mais forte. Na literatura do Antigo Testamento, essa questão bélica, ela é muito forte e muito presente. Eu fui evangelizado e ouvi o evangelho, uma perspectiva da face de Deus, que é uma face de paz, de restauração, de cura. Portanto, a linguagem da violência parece contraditória na minha mente. E quando o apóstolo Paulo escreve, ele faz algo surpreendente, porque ele trata de um assunto complicado, trazendo uma nova perspectiva. Porque assim como um soldado, um guerreiro, se armava até os dentes para poder promover guerras, ele usa a armadura, a espada, o escudo, todos os itens necessários para que alguém vá à guerra, com uma perspectiva de algo que procede do trono da graça de Deus. Ele substitui os elementos, ele substitui os itens. Ele fala, olha, a couraça de um guerreiro agora é a justiça. A espada não é mais uma espada que mata, é a palavra de Deus que traz vida. O escudo para se defender é a fé. As sandálias para que você tenha a proteção dos seus pés no campo
de batalha é a rapidez, a necessidade, a inquietação de promover a paz. O apóstolo Paulo se utiliza de uma imagem que promove guerra e a transforma numa imagem que produz paz. Ele inverte. Ele se utiliza de algo que era muito comum para os hebreus e para os judeus e faz uma releitura disto tudo, dizendo, olha, se nós vamos travar alguma guerra, esta guerra que travaremos não é para destruir o outro, não é para conquistar o outro, não é para submeter o outro ao nosso poderio, mas é para que o evangelho da paz seja anunciado a todos os povos e alcance todos os corações. Pegando uma linguagem natalina dos textos do Novo Testamento que focam na mensagem de Natal, o apóstolo Paulo, se fosse parafrasear alguns dos escritores dos evangelhos, ele diria: paz na terra a todos os homens, paz na terra a todos aqueles a quem o Senhor quer bem, paz na terra. Uma linguagem que modifica, e nós vivemos num mundo que é marcado por guerras. Se você parar para estudar história, você vai ver que sempre houve guerras. Nós estamos ainda hoje tendo que lidar com as guerras. Ucrânia e Rússia, uma guerra que nós imaginávamos que ia durar 15 dias, já estamos acho que no 4º ou 5º ano de guerra. E as guerras continuam. E os homens, o ser humano, só cria as guerras por questões econômicas. Ou é para dominar a fonte do petróleo, ou é para dominar uma terra em que há minerais caros, ou é para conquistar algo que traga retorno financeiro. Toda a base da guerra não é pelo bem de uma nação, não é porque uma nação está sendo explorada, não é porque uma nação está sendo subvertida, é sempre com o interesse de explorar aquele povo que pode ter um poderio bélico menor do que quem decide estabelecer a guerra. O ser humano sempre busca a guerra, mas nós, cristãos, homens e mulheres redimidos pelo sangue de Cristo, precisamos entender que a nossa guerra, se nós estabelecermos alguma forma de guerra, não pode ser segundo os princípios e os valores do mundo, mas precisa ser algo que passe pelo Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos fazer a nossa parte. Eu me lembro de uma ilustração que há muitos anos foi contada, e muitos aqui talvez já terão ouvido, em que uma criança, ela está na praia e ela vê alguns peixes na areia se debatendo porque a maré levou-os para fora do mar e eles estão morrendo. E aquela criança começa a pegar alguns peixinhos e devolver para o mar na tentativa de salvar a vida daqueles peixes. E ele pega um e corre da orla para a beira do mar, joga um, pega o outro, joga. Chega um pescador sarcástico, irônico, e vira para a criança e fala assim: olha, você está perdendo tempo. Isso aí faz parte da natureza. Olha, você acha que você vai conseguir salvar todos esses peixes? Você acha que isso vai fazer diferença para o ecossistema? E aquela criança pensa, olha para a mão e ele diz assim: pode não fazer diferença para todo o ecossistema, mas vai fazer diferença para esse peixinho aqui. Nós talvez não consigamos mudar o mundo todo, mas se o Evangelho de Cristo mudar a nossa perspectiva dentro de uma sociedade violenta, diante de uma sociedade em que a vida se tornou descartável, uma sociedade onde o feminicídio continua, onde um homem tem a capacidade de arrastar uma mulher por 2 quilômetros ao ponto dela perder as 2 pernas, numa sociedade em que, porque um relacionamento não deu certo, o marido tem a capacidade de assassinar a própria mulher, numa sociedade onde, por qualquer motivo, um tira a vida do outro, onde a violência verbal e a violência física está presente, se nós, que cremos no Evangelho, vivermos uma vida que manifeste a paz que excede todo o entendimento, nós já fizemos a nossa parte. Pelo menos fizemos aquilo que nos é possível. Fizemos aquilo que o Evangelho de Cristo trouxe a nós. Porque a nossa guerra não são as mesmas guerras
que o mundo tem criado e estabelecido. Nós vivemos em dias difíceis, mas nós precisamos de pessoas que travam a verdadeira batalha que precisam ser travadas, que pagam o preço para lutar contra toda forma de violência, toda forma de egoísmo, que não repetem esse tipo de comportamento, que têm uma vida espiritual sempre dirigida e orientada pelo Senhor. E de acordo com esse texto que nós lemos do apóstolo Paulo, eu vejo que uma das coisas que Paulo traz, no primeiro verso que nós lemos, o verso número 10, ele fala sobre fraqueza. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor na força do seu poder. Quando Paulo fala sobre a força, ele traz na sua frase uma forma de refletirmos na fraqueza. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, é preciso ser fortalecido aquele que está fraco. É preciso de força por causa da nossa fraqueza. É preciso que sejamos renovados porque nós nos esgotamos. A nossa batalha, as nossas lutas, ela precisa ser vencida, sim, por meio da força, mas não a nossa força, mas a força que procede do Senhor. Como a minha reflexão teve no seu início a releitura a partir dos movimentos de guerra, numa guerra, vence e inicia quem é mais forte. Raramente você verá alguém mais fraco começando uma guerra com quem é mais forte. Raramente você verá uma nação sem nenhum poder iniciando uma briga com quem tem muito poder. Você pode ver, sim, pessoas frágeis resistindo àqueles que são mais fortes, mas iniciando, você não vê. Por quê? Porque a fraqueza já nos coloca numa condição de vulnerabilidade. Por isso, quando Paulo diz que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, o que Paulo está dizendo é o seguinte: reconheça a sua fraqueza, reconheça a sua fragilidade, reconheça a sua limitação, e o que você for fazer, faça em nome de Deus, faça na força de Deus, e não na sua. Não siga o seu próprio coração, siga os desígnios de Deus. Porque se nós seguirmos o nosso próprio coração enganoso, nós travaremos guerras. E não pense que estas guerras se resumem às guerras entre povos, mas são guerras que nós estabelecemos muitas vezes até mesmo dentro de casa. Guerras entre maridos e esposas. Guerras que se dão para tentar demonstrar quem é mais forte. Guerras que se estabelecem na relação entre amigos. Guerras que acontecem quando o pai morre e vai se dividir herança. São guerras. E aí então o apóstolo Paulo ele vem e diz que nós precisamos entender que essa fraqueza nossa de querer entrar nestas guerras precisam ser vencidas pela força de Deus, pelo poder de Deus que nos leva a lembrar que nós anunciamos e apregoamos o evangelho da paz. Que a nossa guerra é contra a guerra. Que a nossa luta é contra a violência. Que a nossa batalha é contra a diminuição do outro. Que as nossas batalhas são diferentes. E sabendo que Deus, por meio da sua misericórdia, nos fortalece. Deus vai nos sustentando. Que Deus fortaleça cada um de nós aqui, para que nós possamos travar batalhas que de fato valem a pena ser travadas. Ao invés de travar uma batalha contra um membro da família, que nós travemos uma batalha para restaurar a família. Que ao invés de travar uma batalha para mostrar quem é mais forte num relacionamento entre irmãos, que nós travemos uma batalha para mostrar que nós, enquanto irmãos, somos todos iguais. Essas são as nossas batalhas. Quando Paulo usa essa figura de linguagem, na sua releitura de algo que era tão comum para os hebreus, tem uma perspectiva totalmente diferente. Portanto, lembre-se que, primeiro, aqueles que estão no Senhor vencem por meio da força, mas não a força própria, a força que vem de Deus, a força que nos ajuda a perdoar, a força que nos ajuda a sofrer o dano e prosseguir a vida, a força que nos ajuda a ter compaixão daqueles que sofrem,
a força que nos ajuda a sermos solidários, a força que nos ajuda a oferecer o outro lado do rosto quando somos atacados em uma face. Essa é a força que vem de Deus. Porque se não for a força que vem de Deus, a gente faz guerra. A gente prossegue da mesma forma. Em Cristo Jesus, as nossas fraquezas e as nossas limitações são fortalecidas e renovadas pelo Senhor. Que Deus nos dê a sua força. Um outro aspecto do texto presente é a questão estratégica. Os guerreiros não vencem só pela força, mas eles vencem pela estratégia. A estratégia faz parte do campo de guerra. Napoleão, ele conseguiu vencer uma batalha, mesmo tendo perdido posteriormente a guerra. Ele, como general francês, conseguiu vencer no campo de batalha os ingleses. Ele estava num número menor, mas ele teve uma estratégia que deixou naquela época os ingleses totalmente perdidos. Ele venceu naquele dia. Depois ele foi derrotado. E o que importa aqui não é a vitória de Napoleão, a perda de Napoleão, porque guerras são assim. A nação mais forte ganha hoje, até ela se tornar fraca amanhã e perder a outra guerra. O fato é que nos campos de batalha há estratégia. Na sociedade em que nós vivemos há estratégias. As pessoas travam guerras, agem estrategicamente para manipular, inclusive, o pensamento do outro. São estratégias. E quando Paulo fala sobre isto, uma das coisas que Paulo quer que os cristãos tenham em mente, para que possam agir estrategicamente, é que a luta que eles travam não são contra os seus semelhantes, não são contra as pessoas. Paulo enfatiza no texto que a nossa guerra não é contra carne ou sangue. Paulo está dizendo assim, vocês precisam ter consciência de quem é o inimigo de vocês, para que vocês tenham boas estratégias. E o inimigo de vocês não são os seus irmãos. O inimigo de vocês não é o seu próximo. O seu inimigo não é um membro da sua família. O seu inimigo não é o seu vizinho. O seu inimigo não é o outro que tem uma religião diferente da sua. O seu inimigo não é quem pensa politicamente diferente de você. O seu inimigo não é o outro. A sua guerra não é contra as pessoas. A sua guerra é contra principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Portanto, estrategicamente, nós precisamos entender que nós não estamos lutando uns contra os outros. Mas a nossa batalha é espiritual, ela é contra o inimigo da nossa alma. Porque senão, nós caímos no equívoco de achar que a nossa guerra é contra o outro. E aí nós nutrimos raiva, mágoa, ódio, ressentimento, pensamos em formas de vingança, pensamos em tentar desconstruir o que o outro fala, o que o outro pensa, quem o outro é. Começamos a pensar estratégias para que o outro seja fragilizado. E o apóstolo Paulo vem dizendo, olha, a luta de vocês não são contra as pessoas. Porque é fácil para nós transformar tudo em uma guerra pessoal. É fácil. Provavelmente, todos que estão aqui hoje já passaram por muitos problemas e enfrentaram muitas dificuldades nos relacionamentos. Pessoas que já foram traídas no ambiente familiar, no ambiente profissional, traídas por pessoas em que confiaram, pessoas que já sofreram porque foram enganadas, pessoas a quem acabaram sofrendo porque alguém passou a perna, lhe roubou. Todos nós, quanto mais maduro nós ficamos, para não falar mais velho, né? Quanto mais maduro nós ficamos, mais problemas nós acumulamos no decorrer da história. Assim, se você não viveu muito problema ainda, fica tranquilo, vai chegar. Isso tarda, mas não falha. Problema você vai ter. E quando nós enfrentamos esses problemas, a tendência do coração humano é transformar tudo em coisa pessoal. É ver no outro o seu arqui-inimigo. É ver no outro aquele que lhe feriu. É ver no outro alguém que precisa pagar, ter retribuído o que fez. E aí vem o apóstolo Paulo e diz assim, olha, a sua luta não é contra ele. A sua luta não é contra ela.
Sua luta não é contra carne e sangue, a sua luta é contra os principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Portanto, ao invés de vocês lutarem contra as pessoas à sua volta, lutem contra o verdadeiro inimigo. Por isso, tomem a armadura de Deus para resistir no dia mau, para que nesse dia difícil vocês consigam lutar. Mas não lutar como a sociedade luta, que vocês possam se lembrar que vocês estão cingidos da verdade. Vocês vencem com a verdade, não com a mentira. Ah, mas ele mentiu. Ele mentiu, mas você não vai mentir. Ah, mas ele enganou. Ele enganou, mas a sua estratégia não é a do engano. Sua estratégia é a da verdade, porque você se cingiu com a verdade. Você vai se vestir da couraça da justiça e não da couraça da injustiça. Mas o mundo é injusto, é injusto. Já sofri injustiça, pastor. Eu também já sofri injustiça. Mas a nossa estratégia é da justiça. Nós já passamos por batalhas, mas nós devemos calçar nos pés a preparação do evangelho da paz em um mundo de guerra. O nosso escudo, o que nos leva a se defender, não é a argumentação, não são nem as provas que temos, mas a fé, a confiança de que Deus, pela sua graça, cuidará de nós e fará a justiça que procede dele. É assim que nós apagaremos os dardos inflamados do maligno. A nossa fé sincera e genuína em Cristo Jesus. O capacete da salvação, o que nos protege é a salvação em Cristo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é ouvir a voz de Deus. E assim nós prosseguimos. Que Deus nos ajude também, para que nós consigamos, em meio às lutas e às batalhas, ter a sensibilidade. Porque eu não quero usar a palavra frieza, porque a frieza foge muito do que de fato eu quero comunicar aqui nessa noite. Mas que nós tenhamos a sensibilidade para seguir as estratégias certas. Qual a estratégia da parte de Deus para que a minha família seja restaurada? Qual a estratégia certa que o Senhor me dá para que haja perdão nos meus relacionamentos com as pessoas às quais eu amo? Qual que é a estratégia certa para eu superar essa dor e viver da paz de Deus que de fato excede todo entendimento? Qual que é a estratégia? Que Deus nos dê a sua estratégia. E por fim, o apóstolo Paulo, aqui na sua carta, ele vai falar da importância da oração, que os guerreiros do Senhor vencem por meio da oração. Ele diz assim, olha, com toda a oração, versículo 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo fala que nós estabelecemos no campo de guerra a oração. Quando nós estamos em luta, a nossa posição de luta é a de joelhos. É assim que nós lutamos. Não é dando um mata-leão nos outros. Não é retribuindo. A gente vai no secreto do nosso quarto, a gente dobra o joelho na presença do Senhor e pomos diante dele as nossas lutas e batalhas. É oração. É a confiança de que Deus se faz presente, que Ele guia os nossos passos. A oração deve ser constante na nossa vida. Paulo orienta os cristãos de Éfeso a caminharem por meio da oração. Olha, orem, supliquem perseverantemente, orem por todos os santos, ora pelas pessoas à sua volta, ora pelos seus irmãos. Inclusive, Paulo vai dizer, ora por mim também. Paulo ele põe tudo isso e fala, não se esqueça de orar pelos seus irmãos e orem por mim, porque eu estou numa batalha. Eu imagino Paulo escrevendo, dizendo assim, olha, faz pouco tempo que eu fui visitar uma cidade e me botaram para fora pedrada. Fui sair da cidade com pessoas tacando pedra na minha cabeça, tacando pedra em mim, mas eu levantei, curei as feridas e vou voltar porque esse povo precisa da salvação. E a gente não precisa nem tacar pedra. Falou alguma coisa que a gente não gostou, já comprou uma guerra que não está escrito. E Paulo continua, mas isto se fortalece por meio da oração. Orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que se põem no nosso caminho como se fossem nossos inimigos, orar pelas pessoas que nos ferem, nos feriram, oração.
Os verdadeiros guerreiros, na perspectiva do Evangelho, são aqueles que estabelecem diante de Deus uma vida de oração. E que Deus nos ajude para que nós possamos travar as batalhas corretas e da forma correta. Que nesse mundo, onde a violência é tão forte, onde as guerras são tão intensas, que nós possamos viver de maneira totalmente diferente. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz do Senhor, que se manifestou em Cristo Jesus, se manifeste sobre nós. Jesus precisou ir para o Egito como imigrante para poder fugir da violência. Posteriormente, seus pais retornaram e puderam criar Jesus na cidade de Nazaré, onde ele cresceu, estabeleceu a maturidade na sua idade e pôde depois sair para outras regiões pregando o evangelho do reino. E quando Jesus foi traído por Judas, entregue aos soldados romanos, mesmo sendo levado com truculência, com violência, porque o próprio Jesus questiona aqueles soldados que se aproximam dele, dizendo: olha, eu sempre estive entre vocês à luz do dia, pregando nas sinagogas, andando nas ruas, falando nas ruas. Vocês poderiam ter me levado preso a qualquer momento. Por que vocês vêm na calada da noite com espadas? Por que vocês vêm de maneira tão agressiva contra mim? Pedro, um discípulo como nós, imediatamente tirou a espada, desembanhou a sua espada e queria dar espadada em todo mundo. Cortou a orelha, a gente sabe disso, de Malco. E a palavra de Jesus foi muito bonita. Nosso Senhor disse: olha, guarda a espada. Os que ferem pela espada morrerão. Guarda, guarda, eu não sou da turma da espada, guarda isso aí. E ele cura a orelha do Malco. E ele vai como ovelha para o matadouro e entrega a sua vida naquela cruz do Calvário. Cristo traz para nós não só o evangelho da paz, mas ele traz para nós um estilo de vida que está em paz, mesmo sofrendo tudo que a guerra pode apresentar, que essa é diferente. Jesus, ele vive a violência, mas ele continua vivendo em paz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, se manifeste sobre nós, como guerreiros, que vencem batalhas em silêncio, que vencem batalhas em oração, que vencem batalhas não pagando mal com mal, mas pagando mal com bem. Que essa batalha você possa travar, aonde for preciso. Que Deus nos abençoe. Queria orar com você, queria convidá-lo e convidá-la a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Quais são as batalhas que você precisa travar? Quais são as guerras que vale a pena você entrar? É pelo seu casamento, que está em ruínas? São guerras pelos seus filhos, não é com os seus filhos, não é contra os seus filhos. É guerra pelos seus filhos. Você precisa travar guerras pelo seu ambiente profissional. Não é guerra com os seus colegas de trabalho, não é guerra contra eles, mas é em favor deles, para que eles sejam impactados pelo Evangelho de Cristo. Quais são as batalhas que você entende que você precisa enfrentar? Seguindo as orientações do apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, homens e mulheres limitados, falhos, frágeis. Por isso nós precisamos que o Senhor nos fortaleça na força do seu poder. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, Deus, para que consigamos, em meio a tantos problemas, não sermos levados pela circunstância e nem mesmo, ó Pai amado, pelos nossos impulsos. Porque nossos impulsos, ó Deus, nos leva a querer reagir da mesma forma. Nos leva a querer, ó Deus eterno, retribuir o outro, devolver para o outro na mesma moeda. É o toma lá da cá. E nisso nós criamos tantas guerras, ó Pai. Lamentavelmente, há muitas famílias em guerras. Há muitos irmãos em suas casas em guerras. Há muitos irmãos dentro da própria comunidade de fé em guerra. Há igrejas em guerras com outras igrejas. Há pessoas se levantando contra outras pessoas. E nós chegamos ao ponto de ver tanta violência que vemos nações contra nações. Ah, Deus eterno,
Nós não conseguiremos mudar o mundo, mas nos ajuda a mudar a nossa própria vida e as pessoas que estão ao nosso redor. Que nós possamos ser arautos da paz, porta-voz do seu Evangelho, que nós possamos nos vestir da armadura, mas não de uma armadura onde a faca esteja nos dentes, não, Deus. Que nessa armadura nós possamos ver a graça do Senhor manifesta. Que nós possamos acordar todos os dias para lutar contra todas essas coisas e anunciar o Evangelho da salvação. Pai eterno, seja conosco, que abençoa-nos, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém.